Olá, sejam bem-vindos a mais um Huawei Open Class. Meu nome é Nicolas Drissen, sou Solution Representative e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a solução ODN 2.0. Ela é a evolução da rede de fibra ótica para os nossos clientes. Hoje vamos falar sobre o ODN 2.0, Optical Distribution Network. Quem é a Huawei? A Huawei é líder mundial em tecnologias de telecomunicações e informática e dispositivos inteligentes. Somos mais de 194 mil funcionários espalhados em mais de 170 países. Estamos no ranking das 49 maiores empresas do mundo e investimos massivamente em R&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Somos o número 1 na aplicação de patentes nos últimos 10 anos. A Huawei é dividida em 4 unidades de negócios. A unidade para consumidores, que são os devices que usamos no nosso dia a dia. A área de operadoras, que envolvem as redes e a infraestrutura de telecomunicações, a área de empresas, que atendem aos nossos clientes de uma forma geral em todo tipo de tecnologia que eles precisam para os seus negócios, e a parte de cloud e inteligência artificial, com o objetivo de transformar a sociedade numa sociedade mais inteligente. Bom, vamos falar dos tópicos de hoje. Vamos abordar 3 tópicos. A evolução da rede ODN, Optical Distribution Network, ou rede de distribuição ótica. Por que a solução da Huawei 2.0 é diferente? Quais são suas vantagens e diferenças? E a evolução dessa rede, que é a rede ODN digital. Vamos começar do começo. A rede ODN começou lá nos primórdios, na rede de cobre. Vocês lembram que haviam baixas velocidades e as operadoras de telecomunicações utilizavam o cobre ou o par metálico que chegava na casa das pessoas. Quais eram as vantagens? O cobre estava lá e as pessoas já tinham uma linha telefônica. Então, parecia a opção mais óbvia para fornecer tecnologia de telecomunicações. Quais são os problemas? A velocidade era baixa, tinha um alto custo de material. A manutenção de redes de cobre é extremamente cara e complexa. Então, veio a rede ODN 1.0, a primeira rede de fibra ótica. Essa rede, que estamos acostumados hoje em dia, traz maiores velocidades de conexão. Hoje temos a conexão de fibra ótica que chega à casa dos nossos usuários, nossos clientes. Vantagens dela, o custo é infinitamente menor e há uma alta capacidade. Então, quando você compara o custo de capacidade por megabits, ela é muito mais vantajosa e traz muito mais benefícios para os usuários. Quais são os seus problemas? A implantação é complexa. Não estamos falando mais de cabos metálicos, mas agora fibra ótica, ou seja, fusões e muito instrumental, uma equipe muito bem treinada no campo para poder fazer essa construção de uma forma que não apresente falhas ou problemas. E o que apresentamos para vocês hoje é a evolução dessa solução. Utilizamos fibra ótica, alta velocidade, alta conectividade, as vantagens em custo, mas principalmente trazemos uma solução que faz a solução ser muito mais simples de construir. Então, o perfil técnico no campo, com seu ferramental, treinamento e skill, fica muito mais simples. A rede de cobre era baseada em fios conectados nos postes até a casa dos usuários. Grandes problemas. Eram muitos fios. Haviam cabos de 12 mil cores, ou seja, 12 mil fiozinhos conectados dentro de uma mesma malha de cabos. Os espaços para você construir essa rede eram gigantes, precisavam de prédios de 3.600 metros quadrados para atender 6 mil usuários. Haviam aqueles gabinetes nas ruas, grandes armários, onde nesses gabinetes era possível fazer a derivação de cada um desses cabos até chegar na casa do cliente. Quantos não se lembram de ver um shelter no seu prédio, onde chegavam fios de parques trançados, coloridos, muito complicados e que muitas vezes davam falhas. Por ser uma tecnologia de cobre, havia perda de sinal, perda de pacote e isso influenciava na qualidade que você tem na casa do cliente. A tecnologia de fibra ótica, ou FTTH, Fiber to the Home, é a evolução dessa solução. Então, esquecemos os pares metálicos, esquecemos aqueles cabos complexos. A evolução é a fibra FTTH, Fiber to the Home. Trocamos os cabos metálicos por fibra ótica. Ao invés de grandes centrais e prédios gigantes, agora temos uma OLT de 44 centímetros. E nesse frame está todo o processamento do sinal óptico.
De lá saem cabos de 144 fibras. E dali você vai splitando. O que é splitar? Dividir, subdividir até a casa do cliente. E aí você tem o nível de splitamento de 1:8, e 1:8, 1:64 até a casa do cliente. É muito mais simples, é muito mais simples e tem uma qualidade muito superior, porque agora trafegamos na velocidade da luz e sem perdas de capacidade. A solução ODN 1.0, ela possui alta qualidade, mas baixa eficiência na construção. E por quê? Agora é uma solução muito mais delicada. Estamos trabalhando com fibra e refração de luz. Qualquer dano nessa fibra ótica ou uma instalação mal feita ou mal elaborada gera perdas e essas perdas são medidas em dB. Então hoje a construção exige que a mão de obra seja muito bem qualificada. Equipamentos caros na ponta. Então um técnico precisa abrir um cabo, abrir a caixa, fazer a fusão no campo, acomodar essa fibra ótica, vedar, fechar e instalar novamente. Cada fibra ótica é do tamanho de um fio de cabelo. Então é muito delicado. Imagina fazer isso na rua, debaixo de chuva, com trânsito, é muito mais complicado. Por todos esses motivos, a qualidade fica difícil de ser controlada. E as operadoras precisam de muita supervisão, muito treinamento e muito acompanhamento. E a manutenção também é difícil, como eu vou mostrar a seguir. A solução ODN 2.0 abre um novo capítulo nessa história. A partir de agora, não fazemos mais fusões de fibra no campo. As fibras são pré-conectorizadas de fábrica e o técnico só precisa atarrachar essas fibras nos cabos e nas caixas. Então ela é uma conexão rápida e única. Ela é uma solução desbalanceada. Então, ou seja, o sinal óptico que vem numa fibra ótica, ele chega com 70% da potência enviada para a próxima caixa e mantém 30% dessa potência óptica para atender os clientes daquela região. Com isso, a gente consegue cascatear, ou seja, colocar até 4 caixas, uma atrás da outra e atender nos clientes. É muito simples, não precisa de fusão, como eu falei, não precisa de instrumental e a equipe técnica pode ser muito mais ágil na construção e na instalação desta rede. Vamos dar um exemplo para vocês das diferenças. Na rede ODN 1.0 é necessário uma grande bobina de fibras, os cabos são pesados e muito pessoal instalando ao mesmo tempo. Para cada fusão, normalmente tem um técnico muito bem treinado que ele faz fibra a fibra, faz o que a gente chama de peeling, ele abre as fibras e faz a fusão de cada uma dessas fibras uma na outra para poder fazer a derivação dessa fibra. Na solução ODN 2.0, como vocês podem ver, o cabo vem numa caixa, como se fosse uma caixa de pizza. E o técnico pode fazer a instalação subindo na escada simplesmente e atarrachando esse cabo. Não precisa de fusão, não precisa de nada disso. E é apenas uma fibra ótica que sai derivando de caixa a caixa, até a última caixa. Uma vez essas caixas instaladas, quando uma pessoa pede o atendimento e o técnico vai te visitar na sua casa, ele sobe nessa caixa e atarracha uma fibra ótica. Essa fibra ótica ele passa o cabo até chegar na sua residência. Por quê? Por que o Huawei One Even? Porque há grandes ganhos. Os ganhos são em proliferação e aceleração na construção de fibra ótica. Então, basicamente, ele é composto de 3 componentes. A caixa hub é a primeira derivação. Então, a partir da OLT, a fibra ótica passa por um DGO, um quadro de distribuição ótica, e depois ele é conectado, esse cabo primário é conectado nessa caixa, a hub box. Dessa hub é o último ponto onde há qualquer tipo de fusão. A partir dali, tudo é pré-conectorizado. E as caixas que são instaladas nos postes são essas caixas, SSC 2811. Então tem a SM8, que são de 8 portas, onde você tem um design compacto, é muito fácil a instalação e é de alta confiabilidade. Eu vou mostrar as características do produto. E os cabos? A fibra ótica agora é um cabo pré-conectorizado, com toda a sua proteção, mas no momento que for feita a instalação, se desatarracha essa tampinha e conecta na caixa SSC 2811, que a gente costuma chamar de FAT. O cabo tradicional, a engenharia de instalação é complicada. Imagina, vocês já devem ter visto na rua um caminhão passando com uma grande bobina de cabo. E essa bobina, quando é feita a passagem, a instalação, ela é
colocada no solo e aí é desenrolada. Então, já é mais complicado o próprio transporte em si. Cada cabo pode pesar até 270 quilos a cada 2 quilômetros. Então, todo esse peso, essa carga, é exercida em cima dos postes. E aí a gente vê essa proliferação de postes pesados com muitos pontos de ancoragem, muitos cabos. No caso do cabo pré-conectorizado, é outra história. A fibra, esse cabo, pesa 4 quilos e não precisamos de grandes lances. As caixas são conectorizadas a cada, no máximo, 150 metros. Por quê? As caixas ficam próximo da casa do usuário. Eu não preciso de grandes lances, grandes envios de fibra. O técnico recebe uma caixa onde está o seu cabo, para diferentes medidas, de 30 metros até 300 metros, se for o caso, e aí ele consegue fazer a instalação de forma muito mais simples e eficiente. A implantação tem uma grande diferença. As atividades são realizadas em série ou em paralelo. No caso do Aniven, ela pode ser feita em paralelo. Então essa animação mostra claramente a rotina de instalação de uma rede de fibra óticas tradicional. O técnico sobe, abre o cabo, faz a fusão, instala na caixa, passa outro cabo, faz a fusão, instala em outra caixa. Ou seja, ele está fazendo serialmente, caixa a caixa. No caso do Aniven, ele pode fazer algo totalmente diferente. Instala as caixas nos pontos que ele acha mais apropriado, de acordo com o design da rede. Uma vez as caixas encaixadas nos postes, ele só precisa subir e atarrachar as fibras óticas. Ou seja, várias pessoas conseguem trabalhar simultaneamente na construção dessa rede, de uma forma muito mais simples, muito mais organizada e eficiente. Outra diferença é no skill das pessoas. Imagine que aqui a gente colocou duas comparações. Um técnico que faz a instalação, por exemplo, na instalação tradicional, a gente batizou o nosso técnico de João. Uma idade de aproximadamente de 42 anos, porque ele precisou de tempo de experiência para fazer a fusão ótica de cada uma dessas fibras óticas. Não é algo simples que você aprende do dia para a noite. Mas você precisa de experiência e prática para isso. Por mais eficiente que ele seja, sua capacidade de produção são de 50 minutos para cada caixa. Ou seja, ele faz 8 caixas de derivação por dia. Vamos pegar o exemplo do Aniven. No Aniven a gente tem um outro cenário. Batizamos ele de Luiz. O Luiz tem uma idade aproximada de 22 anos. É o primeiro emprego do Luiz. E ele recebeu o treinamento de instalação. É a primeira vez que ele vê uma caixa. Depois de 6 meses de implantação, ele consegue chegar a uma eficiência muito superior ao do João. Ele consegue instalar cada caixa em cerca de 20 minutos. Ou seja, ele instala 20 caixas por dia. Isso se reflete em eficiência, velocidade e custo para o operador. E com uma eficiência maior, mais regiões podem ser atendidas com fibra ótica e com um custo mais interessante para a operadora que pode ser repassada para o cliente final. A diferença está também na qualidade do produto. Como é uma caixa e toda a solução está baseada nessa caixa e conectores pré-conectorizados, é muito importante que a gente certifique que tem a melhor qualidade possível nessa caixa. Então, esse equipamento ele foi testado, ele tem algumas características técnicas. Eu coloquei umas animações para ficar um pouco mais fácil de entender. Primeiro, o cabo aguenta uma tração de acima de 800 Newton, ou seja, você pode tracioná-lo e aquelas intempéries que ocorrem nos cabos não vão danificá-lo. E aqui a gente tem alguns desenhos de visitantes que gostam de passar pelos cabos. Há toda a tensão do próprio cabo, então ele é muito resistente. Nossas caixas têm certificação IK10. O que a certificação IK10 diz? Que ele tem que ser capaz de suportar o arremesso de uma bola de aço de 2 kg a uma altura de 1 metro. E aqui a gente está testando. Ou seja, se essa caixa por algum motivo receber dano ou ela cair, ela não se parte. Outra característica, ela é IP68. O que significa IP68? Ela precisa passar por um teste onde ela fique submersa 7 dias a 5 metros de profundidade e não esteja totalmente e hermeticamente isolada. Ela tem certificação IP68. E além de tudo, ela é pequena e leve. Então ela pesa 600 gramas. Para você ter uma ideia, ela é do tamanho de um tablet, um pouco menor do que um tablet. Isso faz uma outra impressão e outro impacto visual nas redes de nossas cidades.
Então ela é muito leve, muito simples, muito pequena. Ela é muito discreta. Essas são as características técnicas da caixa. Algo importante, a caixa é totalmente selada para que não precise ser aberta. Ela não deve ser aberta. E às vezes a gente vê alguns técnicos tão curiosos que tentam forçar e quebrar. Não precisa. A caixa é feita para não ser aberta, as conexões são somente plug and play. Por que ela tem essa característica? Porque as fusões, os splitamentos foram feitos de fábrica. E aqui eu queria trazer uma diferença entre as fusões. Quando se faz uma fusão em campo, se usa a técnica FBT, Fused by Conic Taper. Ou seja, ele pega, como diz esse diagrama, ele funde a fibra de forma que o sinal passe por uma fibra só. Qual é o problema? Essa tecnologia gera uma perda muito leve e num comprimento de onda que exatamente atende o que é a evolução da tecnologia, que a nova tecnologia do GPON chama-se XGS-PON, é o 10 GB-PON, com 10 vezes mais velocidade do que a solução atual. Essa perda ínfima, nesse ponto, põe em risco a nova tecnologia. A tecnologia da Huawei é diferente. Nós não fazemos as fusões em campo. Nós viemos com essas fusões feitas de fábrica, pelo método PLC, Planar Light Wave Circuit. Basicamente é uma camada de dióxido de silício, onde nessa camada de dióxido de silício, a fusão ela é pré-estabelecida. Essas derivações são pré-feitas no próprio silício e depois ela é isolada. Ou seja, o ganho é muito maior, ou seja, a perda é muito menor. Isso é importante porque quando você compara uma tecnologia com a outra, você vê que ela não tem esse pico de perda de dBs. E é aí que está a diferença. Você pode construir uma rede de fibra ótica tranquilo, sabendo que na nova tecnologia, o 10 GB-PON, você não tem perda. E ela pode ser reaproveitada sem necessidade de passar uma outra fibra para outra tecnologia. Esse é exatamente o espectro que a gente está falando. O XGS-PON ele funciona em 1575, que é exatamente o ponto onde há essa perda. Por isso que é tão importante trabalhar nessa nova tecnologia de splitamento. Parece muito pouco, muito simples, mas faz diferença na capacidade e na qualidade da rede que vai ser entregue para o usuário final. Bom, outra característica da solução Aniven é de fácil recuperação. Imagina que há um acidente, um caminhão passa e rompe uma fibra ótica. O que é necessário fazer? É necessário que você volte ao campo, ache o ponto da ruptura e se inclui uma caixa de emenda ótica. Nessa caixa, então, se pega as duas pontas da fibra, faz-se uma nova fusão. O que nós aprendemos toda vez que há uma fusão? Há uma perda, existe uma perda. E se coloca essa caixa para isolar esse ponto de restauração. Na solução Aniven, a gente não faz recuperação, a gente troca o cabo. Então, é muito mais rápido, eficiente e seguro. A diferença é que para cada recuperação numa rede tradicional se leva até 5 horas por nó, são 4 pessoas trabalhando. No caso dessa solução Aniven, é uma recuperação rápida, menos de 30 minutos, são 2 pessoas. É só subir em cada lado do poste e rachar esse cabo, um novo cabo, sem qualquer tipo de perda. Bom, conforme falamos até agora, já vimos a parte da evolução do ADN desde o cobre até a fibra ótica, por que a Huawei tem vantagens no seu equipamento, a qualidade do produto e a diferença na construção. E agora a gente vai abordar um tópico bem interessante, a Digital ODM, que é como você gerencia e acelera a construção dessa rede de uma forma digital. Uma das grandes dificuldades na construção de fibra ótica é a quantidade de operações manuais em campo. Desde o design, que muitas vezes é feito num arquivo em AutoCAD e desenhado e impressa uma planta, manter esse inventário atualizado é complicado porque qualquer alteração no campo alguém tem que voltar e redesenhar e pessoas esquecem, as pessoas muitas vezes não atualizam essas plantas. Toda a parte de etiquetagem, identificação de cada cabo, essas etiquetas elas saem à medida que o tempo passa, elas se desconectam.
E um problema mais grave ainda, quando se está construindo uma rede e está sendo ativada, o inventário está sendo atualizado. Mas uma questão muito simples e acontece muito corriqueiramente para as operadoras. O que acontece quando um cliente desativa? Raras são as vezes que o técnico ou o sistema avalia que aquela porta que estava sendo utilizada por um cliente não está sendo mais utilizada, ou seja, está disponível. E quantas vezes temos as situações de que clientes chamam e ligam para a operadora pedindo ativação e a operadora diz que não tem porta disponível, porque todas as portas estão ocupadas. E na realidade, muitas dessas portas estão ociosas, porque já foram desativadas, migradas, enfim. Pessoas mudam de endereço. E essas portas estão lá no inventário acusando como utilizadas. Em média, 20% de todos os recursos da rede ficam não utilizados ou não disponíveis por conta desses problemas de inventário. Então a Huawei trouxe uma solução. É uma solução baseada no NCE. E aqui vale um parênteses. O que é o NCE? O NCE é a tecnologia da Huawei de inteligência artificial. Ela é uma solução baseada em cloud que analisa completamente a rede da operadora, se integra às OLTs e às ONTs e faz com que esse inventário seja totalmente digital. Então tudo o que acontece no campo é feito e digitalizado. Então a gente está eliminando as atividades manuais, eliminando os papéis e folhas e utilizando de uma forma totalmente digital. Como funciona? No primeiro momento vou mostrar a fase de construção de rede. Então imagina que o técnico está construindo uma rede. À medida que ele está instalando aquelas caixas que eu mostrei, ele usa o aplicativo no celular dele. Ele aproxima e por realidade aumentada, a caixa é identificada pelo QR Code e as posições das portas. Essa imagem é traduzida e digitalizada, então o sistema sabe quantas portas, quantos sistemas, qual é o endereço e qual é a coordenada e o horário que o técnico está. Então essa informação é automaticamente transferida para a nuvem, como a gente gosta de dizer. Uma vez essa informação de tudo que ele está fazendo, da forma que ele está fazendo, está sendo fotografada e arquivada, essa solução, essa caixa está disponível para venda, porque já está ativada. E em tempo real, a operadora sabe que essa porta está disponível, essas portas estão disponíveis. Então, entramos na fase de provisionamento, ou seja, a ativação de um cliente. Então, um cliente solicitou a ativação. Através do mesmo aplicativo, o técnico sabe qual é a caixa mais próxima desse cliente, usa o mesmo mecanismo de inteligência aumentada, e aí o sistema vai dizer para ele qual é a porta que será provisionada. Esse aplicativo lê o QR Code da sua ONT, que é a unidade que está na casa do usuário, e ele faz o cruzamento da ONT com o serial number do cabo, com o serial number da caixa, e o sistema automaticamente entende toda a arquitetura, sabe tudo que está para trás na solução e faz o provisionamento automático. A eficiência é absurdamente mais rápida e mais simples. E como é que isso aparece para a rede? Então, lá no escritório da operadora, é assim que você enxerga a rede. Então, essa é a plataforma NCE. Então, você começa a ver tudo que está sendo construído e ativado em real time. Você, ao clicar no botão, você vê a foto do que foi instalada, todas as informações, quais portas estão disponíveis, quais não estão disponíveis e como é que está a qualidade dessa rede. Então, aquela rede passiva que por muito tempo foi considerada cega, porque não era possível enxergar uma rede passiva, agora ela é totalmente digital e você consegue controlar e identificar todos os recursos de sua rede. Vou mostrar com mais exemplos. Esse aqui é a visibilidade que o NCE dá para uma operadora. Então imagina-se uma cidade, um bairro, uma localidade. O Network Cloud Engine é o sistema que está gerenciando toda essa plataforma. Automaticamente ele está capturando da rede as informações técnicas que nós precisamos. Então o nível de recepção ótica de cada ONT, como é que está o nível de potência ótica, voltagem, quantas portas estão utilizadas, temperatura da ONT, bit error e os status. Então ele enxerga automaticamente, ele faz o que chamamos de um auto-discovery. Ele descobre por sozinho a rede por completo.
Não é necessário um input manual, não é necessário o upload de nada. Ele entende a rede automaticamente. E utilizando essas características, ele começa a aprender a sua rede, identificar falhas e possibilidades de melhoria. Então, quando você começa a navegar na plataforma, e aqui você pode selecionar qualquer componente, você está vendo alguns pontos em vermelho e amarelo. Amarelos são os pontos de splitamento. E em vermelho são as ONTs ou usuários que estão tendo problemas. À medida que você clica em qualquer um deles, você consegue ter uma visão dos problemas que estão aparecendo. Então aqui o sistema está informando como é que está o nível de potência ótica de cada uma das ONTs no tempo. Dessa forma, ele consegue desenhar na rede quais são os problemas e quais são as oportunidades de melhoria. Então, um exemplo aqui, ele está mostrando que em um nível, no splitamento nível 1, há uma possível ruptura ou perda de recepção ótica. E isso está influenciando uma série de clientes. E isso é inteligência artificial. Isso ocorre a cada 15 minutos. Ele varre toda a rede da operadora. Ou seja, a sua rede tende a ser, a cada 15 minutos, melhor. E ele vai apresentando quais são as oportunidades de melhoria, dá comandos automáticos e informa para a operadora quando é necessária uma visita de algum técnico para resolver algum tipo de problema. Vou dar uma demonstração. A gente está aqui navegando por uma cidade e eu consigo ver não somente os problemas que ocorrem, então vou pegar aqui um erro de fiber breakout. O nível de recepção ótica aqui, ela não está satisfatória, tem picos, ou seja, ela é intermitente e isso afeta a experiência do usuário. Em qualquer caixa, em qualquer cliente, eu posso analisar em detalhes como é que está a topologia, não somente daquele sinal ótico, mas da rede por completo, desde a ONT até o splitamento, até a OLT, até os servidores, passando pelo BRAS e todos os servidores. Consigo ver aonde que estão as falhas e atuar, ou seja, transformamos em visível toda uma cadeia de equipamentos e redes que estão interligados. Uma outra informação interessante é que eu consigo ver não somente a informação de momento, mas toda a análise ela é arquivada. Então eu consigo retroceder a experiência da rede e ver o comportamento dela. E com isso eu posso inferir quais são problemas, o que está acontecendo. A solução, a rede estava em determinado modelo, em determinada qualidade, e ela ficou para uma outra qualidade. Melhor, pior, inferior ou superior. E isso é um mar de conhecimento para uma operadora, para analisar todos os artifícios, todas as situações, tudo o que acontece no ambiente externo na sua rede. Essa ferramenta é o divisor de águas. Porque vamos fazer um breve recapitular de tudo que falamos. Imagina uma rede construída. 50 milhões de novas linhas são construídas por ano. 5 anos depois, temos cerca de 10 milhões dessa rede, 10 milhões de conexões são perdidas porque não temos inventário, tem problemas de rede. Então há uma perda gigante. A estimativa é que sejam 800 milhões de dólares perdidos somente com isso. Ou seja, se a gente recuperar essa rede, são 800 milhões de dólares recuperados para a operadora. Então são recursos que estão lá disponíveis. E uma rede infinitamente melhor, aprendendo consigo mesmo e sendo cada vez mais eficiente. Então, como é essa visualização? Só para uma rápida recapitulagem de tudo que vimos, falamos do sistema, dos equipamentos, das caixas pré-conectorizadas, a vantagem que é você construí-las com maior eficiência, com maior velocidade e com menos perdas. Vimos a ferramenta NCE funcionando e vimos que na fase de construção é possível entender tudo o que está acontecendo. Cada técnico que sobe ao poste e faz uma fotografia ou uma análise de reconhecimento digital, popula o NCE. E em real time, ou seja, automaticamente tudo que está sendo construído e acontecendo na planta do cliente é disponível, aparece para o técnico, que ele pode inferir erros, problemas, se a qualidade está satisfatória, se o sinal está de acordo com o padrão de aceitação da operadora.
Conseguimos ver aqui, medir a rede por completo. Então, identificar falhas antes que aconteçam, identificar que assim, a construção não foi bem feita. Então, antes que um cliente reclame, eu já sei o problema, já identifiquei essa falha. Então, não tem mais erros, não tem mais mal entendidos, porque tudo é em tempo real e aproveitando que o técnico está no campo, ele não precisa fazer uma nova visita, não precisa voltar. Então, a construção da rede é imediata e é disponível para a operadora para iniciar suas vendas imediatamente. No momento da ativação, a operadora também tem um painel de controles completo. Então ele consegue ver quantas ONTs ou usuários estão conectados, quantas subs, quantas hubs, quantas OLTs. Ele consegue ter uma visão de topologia por completo. E automaticamente ele está alocando recursos para cada um dos seus clientes. E numa visão de operação, uma visão que ele está identificando falhas, também é a mesma plataforma. Nessa plataforma ele te dá alarmes, ele te dá filtros, onde você consegue de uma forma gráfica, visual, entender onde é que estão as suas falhas e problemas e atuar nisso. Ou seja, suas equipes ficam mais enxutas e vão direto ao ponto que necessitam de atuação. A solução QuickODN, já chegando ao final da nossa apresentação, ela traz para a operadora 30% de melhoria no time to market. Ou seja, considerando tudo que apresentamos, uma operadora consegue ativar e lançar uma rede em no mínimo 30% menos tempo do que faria numa solução tradicional, sem contar que uma qualidade muito superior. Quando você identifica que o tempo de construção é menor, os desafios de mão de obra são mais simples, porque você não precisa de tanto treinamento, tanto auditoria para esse técnico, não precisa de tantas equipes no campo, você pode multiplicar esse esforço e trazer novas pessoas para trabalhar, novos recursos no campo. Ou seja, trazer não somente um impacto de tecnologia, mas até um impacto social com mais pessoas trabalhando, sendo treinadas numa solução muito mais simples, acelerando a digitalização do nosso país. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que tenham aprendido alguma coisa sobre a rede ODN e é um grande prazer. Sempre à disposição. Não percam nossas videoaulas. Foi um prazer.